Alegria, irmãos, o Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Estamos para celebrar o segundo domingo da Páscoa, domingo, na oitava da Páscoa. Esta semana a igreja celebra como se fosse um único dia de Páscoa. Oitava quer dizer o oitavo dia, o dia da eternidade, o dia daquilo que é para sempre. E quando a igreja celebra na liturgia uma oitava, quer dizer como se fosse um único dia, uma festa que não acaba. É assim a força da ressurreição. Mas vamos ouvir o evangelho deste segundo domingo da Páscoa, da oitava da Páscoa, que é do evangelho segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Vamos até esse trecho, porque tem muita coisa bonita aqui, né? A primeira é que é o primeiro dia da semana, é domingo. O apóstolo e evangelista São João faz questão de acentuar o primeiro dia da semana. Como ouvimos no evangelho de domingo passado, neste daqui, e o próprio São João, quando escreve o Apocalipse, né, ele vai dizer que toda aquela visão que ele tem do Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Pátimos, era no dia do Senhor, o domingo, que ele tem essa visão. O domingo é o dia da ressurreição. Os discípulos estão trancados, o Cristo ressuscitado, né, rompe toda e qualquer barreira do medo. E a aparição do Cristo ressuscitado tem um desejo, um augúrio, shalom, a paz, né? Não é a paz qualquer, mas é o shalom, né? A paz que renova, a paz que enche de coragem. E esta paz enche os discípulos de alegria, principalmente quando eles veem, quando eles são testemunhas que é o Senhor, que lhe mostra o sinal da paixão, as mãos, os pés, o lado, as suas chagas. Aquilo que para os discípulos era a causa do medo, do transtorno, se torna exatamente sinal de vitória. Por isso, para nós, o Cristo chagado, nas imagens que nós colocamos, não é uma imagem de piedade, mas são sinais da vitória. Ele apresenta os sinais da sua vitória. E mesmo depois que ele vai ao céu, né, de corpo, com o seu corpo, ele leva consigo as chagas, testemunhando diante do Pai, intercedendo por nós com suas chagas gloriosas. Por isso ele vai dizer novamente, depois que mostra: "A paz esteja convosco." Né? Não tenham horror da cruz, ela é vitória. Sim, porque o amor que Jesus colocou na cruz é o amor que é mais forte do que a morte. É o amor mais forte do que a morte. O evangelista São João diz algo curioso, porque nós sabemos, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo foi 50 dias depois, mas o evangelista São João mostra que exatamente, é uma catequese, a vinda do Espírito Santo é o complemento, é o ápice do mistério pascal, o Espírito do Cristo ressuscitado.
E esse gesto de Jesus de soprar, né? Lá no dia de Pentecostes, São Lucas vai falar das línguas de fogo. É a pregação da igreja, é a força da pregação. Aqui é o sopro, porque Jesus é o novo Adão, é a nova criação. Assim como na primeira criação, Deus soprou do homem feito no homem, nas narinas do homem feito do barro da terra, e lhe deu o sopro vital, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus ressuscitado, é o Espírito do homem novo. É isso que é dado, né, aos apóstolos, aos que estavam lá reunidos, para receberem esta força de vida nova. Então, tudo isso que acontece no primeiro dia da semana é a força do ressuscitado. Mas o evangelho de domingo continua. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A incredulidade de Tomé é colocada aqui como interstício entre o primeiro dia da semana e outros 8 dias depois. Primeiro dia da semana, domingo. 8 dias depois, outro domingo. O dia do Senhor. O dia que a comunidade está reunida para fazer memória, para atualizar a presença do Cristo ressuscitado. Tomé, o incrédulo, está presente neste dia. E é interessante notar um detalhe. Na primeira parte do Evangelho diz que os discípulos estavam com as portas trancadas por medo dos judeus. Aqui só diz que os discípulos estavam com as portas fechadas, né? Era a comunidade que estava ali porque ela sabia que tinha que acolher o Cristo ressuscitado. Tomé não viu o Cristo ressuscitado, não fez a experiência da paz do Cristo ressuscitado, como ele faz 8 dias depois, porque ele não estava na comunidade. Ele estava apartado, fazendo sabe-se lá o quê, mas não viu o Cristo ressuscitado e não experimentou, porque não estava naquela assembleia que estava reunida. E uma vez que Tomé, na assembleia reunida, também experimenta o Cristo ressuscitado, faz a sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Ele dizia que eu tenho que tocar para crer, tenho que tocar lá para crer, senão não vou acreditar. Jesus diz, vem cá e toca. Mas não diz se ele tocou, o Evangelho não diz. Só diz que ele exclamou, meu Senhor e meu Deus, fez a profissão de fé. Bastou ver,
bastou sentir a presença, bastou estar na comunidade. E Jesus diz: felizes, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Porque significa ter experimentado. Nós não vemos, não vimos, eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu acredito porque eu experimento a força da ressurreição. Nessa primeira conclusão do Evangelho de São João diz que estas coisas foram escritas para que acreditemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele está ressuscitado. E crendo, tenhamos em nós esta vida eterna. Que nós possamos realmente, professar a nossa fé nesse domingo, dizer com Tomé, meu Senhor e meu Deus, porque experimentamos em nós a força do Cristo ressuscitado. Saudações fraternas a todos, feliz Páscoa, estamos no tempo pascal.